o suor que não secava e a fé que venceu. Antônia tinha 27 anos quando começou a evitar os abraços. Não por orgulho, nem por frio no coração, mas por vergonha. Desde os 16, ela sofria com um suor excessivo que molhava suas roupas em questão de minutos, independente do clima. As mãos escorregavam ao cumprimentar as pessoas, as axilas deixavam marcas nas blusas, e os pés, dentro dos sapatos, pareciam saídos de um banho. Médicos deram nomes complicados para aquilo: hiperidrose primária. Receitas, pomadas, até injeções doloridas, nada adiantava. O pior não era o desconforto físico, mas o peso no peito cada vez que alguém olhava para as manchas em sua camisa com nojo ou pena. Você tá nervosa, Antônia? Perguntavam as colegas do trabalho. Tá quente aqui, né? Diziam os vizinhos, mesmo com o ventilador ligado no máximo. Ela sorria, enxugava o rosto com um lenço e mentia. Deve ser o calor. Mas no fundo, sabia que não era. O suor jorrava até em dias frios, até quando ela estava sozinha, sentada no sofá, lendo a Bíblia que ganhará da avó. Aquela Bíblia de capa preta, com as páginas amareladas e cheiro de naftalina, era seu refúgio. Lá, Antônia lia sobre milagres, leprosos curados, cegos que passaram a enxergar, mulheres que, com um toque nas vestes de Jesus, ficavam livres de seus males. Será que Deus ainda faz isso hoje? Ela se perguntava, enquanto enxugava as mãos no vestido. Foi numa tarde de sábado, quando o desespero já a levava a pensar em desistir de tudo, que ouviu a voz da Dona Maria, sua vizinha de porta. A senhora, sempre de vestido longo e cabelo preso em coque, parou no corredor do prédio com uma cesta de pães caseiros. Antônia, minha filha, você tá muito magra. Não come direito? Perguntou, olhando para as manchas nas axilas da moça. É só um problema de saúde, Dona Maria respondeu, baixando os olhos. Já tentou levar na igreja? Lá na congregação, os irmãos oram com fé. Eu já vi coisa que nem médico explica. Antônia conhecia a congregação cristã no Brasil só de nome. Sabia que era uma igreja séria, onde as pessoas se vestiam com modéstia e cantavam sem instrumentos, só com as vozes unidas. Nunca havia entrado em uma, mas naquela tarde, com as palavras da Dona Maria ecoando na mente, sentiu algo diferente. Não era esperança, ainda não, mas uma curiosidade dolorida, como quem toca uma ferida para ver se ainda dói. Qual o endereço? Perguntou, surpreendendo a si mesma. O primeiro culto foi num domingo de manhã. Antônia chegou cedo, de vestido simples e um xale nos ombros, mesmo com o calor. O prédio era humilde, paredes brancas, bancos de madeira envernizada, um púlpito sem adornos. Não havia quadros, nem flores, nem nada que chamasse atenção para si mesmo. Só a palavra, escrita em letras grandes atrás do ancião: buscai o Senhor enquanto se pode achar, em Isaías 55:6. Os irmãos e irmãs entraram em silêncio, cumprimentando-se com apertos de mão e sorrisos discretos. Alguns usavam chapéus, outros vestidos longos, os homens, camisas abotoadas até o pescoço. Ninguém olhava para Antônia com estranhamento, mesmo quando ela enxugou o rosto com um lenço pela terceira vez. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, abriu a reunião com uma oração curta, mas cheia de unção. Senhor, abençoa esta reunião. Que o teu espírito fale aos corações. Depois, vieram os hinos. Sem órgão, sem guitarra, só vozes. Vozes que, juntas, pareciam um coro celestial. Antônia não conhecia as músicas, mas as letras falavam de fé, de confiança, de um Deus que ouve o clamor dos aflitos. No segundo hino, Jesus, tua misericórdia, sentiu os olhos arderem. Será que ele pode me ouvir também? Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram. Um homem contou como Deus o livrara de um acidente de carro. Uma senhora, de voz trêmula, agradeceu pela cura de uma dor nas costas que a atormentava há anos. Antônia apertou as mãos no colo, suadas como sempre, mas agora por outro motivo, uma mistura de medo e desejo. Quem mais quer dar um testemunho? Perguntou o ancião, olhando para a congregação. Ela não planejava levantar. Não tinha coragem. Mas então, como se uma mão invisível a empurrasse, Antônia se pôs de pé. As pernas tremiam, a garganta secou.
todos os olhares se voltaram para ela, mas não havia julgamento naquele silêncio, só expectativa, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Eu não sou daqui, começou, a voz falhando. Mas eu tô sofrendo há anos com uma coisa que nenhum médico conseguiu curar. Eu suo sem parar, irmão. Até agora, enquanto falo, tá caindo suor no meu vestido. Já faz 11 anos assim. Eu não aguento mais, irmão. Não aguento mais esconder, não aguento mais ter vergonha. Ela não conseguiu continuar. As lágrimas vieram, quentes, misturando-se ao suor no rosto. O ancião se aproximou, colocou a mão em seu ombro. Irmã, Deus conhece a sua dor. Você veio ao lugar certo. E então, como um só corpo, a igreja se ajoelhou. Antônia sentiu mãos em suas costas, ouviu vozes clamando a Deus em oração. Não eram palavras bonitas, nem discursos, eram pedidos simples, diretos, como os dos Salmos. Senhor, olha para esta filha, toca nela, Jesus, livra-a deste fardo. O ancião orou por último, com uma autoridade que só vem de quem conhece a Deus de verdade. Pai Celestial, tu que secaste o mar vermelho e fizeste brotar água da rocha, seca também este suor que aflige a nossa irmã. Não pelo que ela merece, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Quando Antônia abriu os olhos, o culto já tinha terminado. Os irmãos se levantavam, alguns ainda com lágrimas nos olhos. Ela se sentiu leve, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Mas foi só quando chegou em casa, horas depois, que percebeu: o vestido estava seco. Totalmente seco. Passaram-se dias. Uma semana. Um mês. Antônia voltava à igreja toda quarta e domingo, agora não mais como uma visitante, mas como uma irmã. O suor excessivo nunca mais voltou. Os médicos não tinham explicação. Ela mesma não entendia, só sabia que, naquele dia, algo sobrenatural havia acontecido. No batismo nas águas, quando foi mergulhada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Antônia chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. E na primeira Santa Ceia que participou, ao segurar o pão e o vinho, entendeu o verdadeiro significado daqueles símbolos, um Deus que não só perdoa, mas transforma. Hoje, quando alguém pergunta como ela foi curada, Antônia sorri e responde: não foi a água, não foi a medicina, não foi força minha. Foi a fé em um Deus que ainda faz milagres e uma igreja que acredita nele de verdade. E então conta sobre a congregação cristã no Brasil, onde não há espetáculo, nem fama, nem interesses humanos, só almas sinceras, buscando a Deus em simplicidade. Onde os milagres não são anunciados com trombetas, mas acontecem no silêncio da oração fervorosa. Onde ela aprendeu que, às vezes, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma, a certeza de que, não importa o fardo, Deus está perto. Se ele secou meu suor, diz Antônia aos que duvidam, imagine o que ele pode fazer na sua vida. E foi assim que a vida de Antônia se tornou um testemunho vivo, uma prova de que Deus não mudou. Não eram apenas as cicatrizes no corpo que falavam, era o brilho nos olhos, a paz no rosto, a força nas mãos que antes tremiam. Ela, que antes se escondia das pessoas por vergonha das feridas, agora abria as portas da sua casa para quem precisava de esperança. Não pregava com palavras bonitas, mas com a vida transformada. Certa tarde, uma jovem chamada Marisa chegou até ela, arrastando não só o corpo cansado de uma doença rara, mas também o coração pesado de decepções. Os médicos tinham dito que não havia mais o que fazer. Os remédios só aliviavam a dor por algumas horas, e a solidão era pior que qualquer sintoma. Quando Antônia a recebeu, não ofereceu chás nem promessas vazias. Só a levou até o pequeno altar em seu quarto, onde uma Bíblia desgastada e um copo d'água repousavam sobre um pano branco. Minha filha, disse Antônia, segurando as mãos frias de Marisa, eu também achei que Deus tinha me esquecido. Mas ele só estava preparando algo que nenhum médico podia fazer. E ali, naquelas 4 paredes simples, entre lágrimas e orações sussurradas, Marisa sentiu algo que não sentia há anos, uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Não houve gritos, nem luzes piscando, nem multidões aplaudindo. Só o silêncio sagrado de quem sabe que está sendo ouvido. Dias depois, Marisa voltou. Desta vez, sem a bengala. Os exames, que antes mostravam um quadro sem esperança, agora deixavam os médicos boquiabertos.
Não tem explicação científica, disseram. Mas Antônia só sorria, porque ela já sabia, a explicação estava no altar, nas noites em claro chorando diante de Deus, na fé que não desiste mesmo quando tudo diz que é impossível. Eles falam que é milagre, Marisa contava, emocionada, na igreja alguns domingos depois. Mas eu sei que é mais que isso. É Deus mostrando que Ele não abandonou a gente. E assim, a história de Antônia se multiplicava. Não por causa de propagandas ou campanhas, mas porque uma vida mudada atrai outras vidas sedentas de mudança. Homens que chegavam arrasados pelo vício, mulheres que não aguentavam mais o peso da depressão, famílias destruídas pela falta de perdão, todos encontravam ali, naqueles bancos de madeira simples, um lugar onde Deus ainda falava. Não era uma igreja de promessas fáceis. Ninguém dizia que a dor iria desaparecer da noite para o dia. Mas ensinavam algo mais profundo, que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, no meio deles, Deus está agindo. Que o milagre às vezes vem como uma cura instantânea, outras vezes como força para suportar. Que a maior prova de amor de Deus não é tirar o sofrimento, mas estar lá, segurando a mão da gente enquanto a gente passa por ele. Antônia, agora com os cabelos já grisalhos, ainda vai à igreja toda semana. Não como quem precisa de algo, mas como quem tem algo para dar. Quando a vê entrando, muitos sorriem, porque sabem, se Deus fez por ela, pode fazer por qualquer um. Não importa se a fé é pequena como um grão de mostarda, o que importa é que ela esteja viva. E assim, entre hinos cantados com voz trêmula e orações que sobem como incenso, a história continua. Porque em um mundo que duvida, Deus ainda escolhe os simples para mostrar o seu poder. Não nos palácios, nem nas telas, mas nos corações que se rendem a Ele, onde os milagres mais verdadeiros acontecem. Na Universal da Rua Barão de Mesquita, o cheiro de café fresco se misturava ao perfume das flores que enfeitavam o altar naquela manhã de domingo. Antônia chegou cedo, como sempre, e foi logo abraçando as irmãs da entrada. Seu sorriso era o mesmo de quem já viu o impossível se tornar real. Foi então que ela notou uma jovem sentada no último banco, os olhos inchados de tanto chorar. A moça, que se chamava Mariana, apertava contra o peito uma foto amassada de um menino de uns 8 anos. Antônia não precisou perguntar, reconheceu aquela dor como se fosse sua. Sentou-se ao lado dela e, com voz calma, perguntou: "Minha filha, o que está acontecendo?" Mariana engoliu o choro e mostrou a foto. Era seu filho, Lucas. Há 3 dias, os médicos tinham dado o diagnóstico, uma doença rara, agressiva. Não há mais o que fazer, disseram. Ela já tinha ido a 3 igrejas, rezado a todos os santos que conhecia, mas a desesperança estava ganhando. Até que uma vizinha, que também frequentava a Universal, havia lhe falado: lá, Deus não só ouve. Ele age. Antônia segurou a mão da moça, que tremia como folha ao vento. Não falou de cura imediata, não prometeu milagres com palavras bonitas. Só disse: "Eu também já senti que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Mas aprendi uma coisa: quando a gente não tem mais forças, é sinal de que chegou a hora de deixar Deus carregar a gente." Mariana olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Queria acreditar, mas o medo era maior. Antônia, então, fez o que sempre fazia quando via alguém assim, contou sua própria história. Falou do marido que partiu, das noites em claro, da oração que pareceu não ser respondida, até o dia em que entendeu que Deus não havia abandonado, estava apenas preparando algo que seus olhos ainda não podiam ver. Enquanto Antônia falava, o pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Não era coincidência. Mariana sentiu algo mexer dentro dela, como uma brasinha que teima em não apagar. Quando o pastor fez o apelo: "Quem aqui precisa de um milagre hoje?" Antônia apertou levemente o braço dela. "Vai, minha filha. Deus não olha para a gente pelo que a gente tem, mas pelo que a gente precisa." Mariana se levantou, trêmula, e foi até a frente. As lágrimas escorriam sem parar enquanto ela entregava aquele fardo nas mãos de Deus. O pastor orou com ela, impôs as mãos sobre sua cabeça, e a igreja inteira começou a clamar em uníssono: "Senhor, nós cremos. Faz por ela o que só tu pode fazer." Dias depois, Mariana voltou à igreja. Desta vez, não estava sozinha. Ao seu lado, Lucas corria pelos corredores, rindo, como qualquer criança saudável.
Os exames, inexplicavelmente, não mostravam mais vestígios da doença. Os médicos chamaram de a remissão espontânea. Mas ela sabia, aquilo não era sorte. Era a resposta. Naquele mesmo culto, Antônia viu Mariana abraçar o pastor, chorando de gratidão. Depois, a jovem se virou para ela e disse: "A senhora tinha razão. Deus não tira o sofrimento sempre, mas Ele nunca nos deixa sozinhos." Antônia sorriu, os olhos brilhando. Não era a primeira vez que via Deus transformar dor em testemunho. E não seria a última. Porque na Universal, todos os domingos, as histórias se repetem não por acaso, mas porque Deus continua o mesmo. E onde há um coração quebrado disposto a confiar, Ele ainda faz o que nenhum homem pode fazer: ressuscitar esperanças, curar feridas e provar, mais uma vez, que os milagres não acabaram. Eles só estão esperando por quem acredita. No domingo seguinte, Antônia chegou mais cedo à igreja. Queria orar antes do culto começar, agradecer por tudo que Deus tinha feito. Enquanto caminhava pelos corredores, ouviu um choro abafado vindo do banheiro das mulheres. Era uma voz jovem, cheia de dor. Sem hesitar, ela bateu na porta. "Minha filha, posso entrar?" Do outro lado, um silêncio. Depois, uma resposta trêmula: "Não, não estou bem." Antônia abriu a porta devagar e encontrou uma moça encostada na parede, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Era Júlia, uma universitária que havia começado a frequentar a igreja há algumas semanas, mas sempre sentada nos fundos, quieta. "O que foi, minha filha?" Antônia se ajoelhou ao lado dela, colocando a mão em seu ombro. Júlia engoliu o choro e mostrou o celular. Era uma mensagem: "Desistimos de você. Não adianta mais tentar. Meus pais, a voz falhou. Eles não querem mais saber de mim. Dizem que sou um fracasso, que nunca vou conseguir nada. E eu não aguento mais." Antônia a abraçou forte. Sabia bem como era aquele peso. Também já tinha ouvido palavras que doíam como facas. Mas agora, ela tinha algo que Júlia ainda não conhecia direito: a certeza de que Deus não desiste de ninguém. "Você já tentou entregar isso a Jesus?" perguntou, segurando o rosto da moça entre as mãos. Júlia balançou a cabeça, envergonhada. "Acho que não mereço." "Merecer não tem nada a ver." Antônia sorriu, com os olhos brilhando. "Deus não olha o que a gente merece. Ele olha o que a gente precisa. E você, minha filha, precisa de um milagre." Ela pegou a mão de Júlia e a levou até o altar. O culto já tinha começado, e o pastor estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue, que só precisou tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Assim como ela, Antônia sussurrou no ouvido de Júlia: "Você também pode tocar no poder de Deus hoje. Não é com lágrimas, não é com força, não é com merecimento. É com fé." Júlia fechou os olhos. E, pela primeira vez, deixou as palavras do pastor entrarem em seu coração. Quando o apelo foi feito, ela se levantou, trêmula, e foi até a frente. Não tinha forças para gritar, para pular. Só conseguia chorar. Mas naquele choro, havia uma entrega. O pastor orou por ela, impôs as mãos, e de repente, Júlia sentiu algo estranho, uma paz que ela não conhecia. Não era a solução dos seus problemas: os pais ainda estavam distantes, as contas ainda não estavam pagas, a faculdade ainda era difícil. Mas era como se uma voz sussurrasse em seu coração: "Eu estou aqui. E não vou embora." Quando ela abriu os olhos, Antônia estava sorrindo para ela. "Agora você sabe", disse a senhora, com a voz firme. "Deus não tira a luta, mas Ele entra na luta com a gente." Júlia assentiu, enxugando as lágrimas. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que não estava sozinha. E assim, mais uma história começou a ser escrita na Universal. Porque Deus não escolhe os fortes. Ele escolhe os quebrados. E nos pedaços, Ele faz seus maiores milagres. Júlia saiu da igreja naquela noite com um peso diferente no peito. Não era o fardo de antes, aquele que a deixava curvada, sem forças para levantar da cama de manhã. Era algo novo, uma mistura de esperança e determinação, como se ela tivesse recebido não só uma palavra, mas uma missão. Nos dias seguintes, as coisas não mudaram de repente.
Os pais ainda não ligavam, as contas continuavam no vermelho e as provas da faculdade pareciam montanhas intransponíveis. Mas Júlia começou a fazer algo que não fazia há muito tempo: orar. Não eram palavras bonitas ou rezas decoradas, eram conversas sinceras, às vezes até bravas, com Deus. Por que tão difícil, Senhor? Ela perguntava. Mas eu estou aqui, e não vou desistir. E foi nessa persistência que as primeiras respostas começaram a chegar. Uma tarde, enquanto voltava da faculdade, Júlia encontrou uma carteira caída no chão do ponto de ônibus. Dentro, havia documentos, cartões e um dinheiro que daria para quitar pelo menos uma das contas atrasadas. Ela olhou ao redor, esperando ver alguém desesperado procurando, mas não havia ninguém. Então, ouviu aquela voz de novo, suave mas clara: "Isso é para você." Júlia hesitou: seria certo? Mas algo dentro dela soube que não era coincidência. Guardou o dinheiro, prometeu ajudar alguém quando pudesse, pela primeira vez em meses, pagou uma conta sem medo. Poucos dias depois, o telefone tocou. Era a mãe. A voz do outro lado da linha estava trêmula, diferente do silêncio frio de antes. "Júlia, eu sonhei com você ontem", disse a mãe, pausada. "Sonhei que você estava em um lugar cheio de luz, e uma mão te segurou. Acordei com um medo danado de perder você de novo." Júlia segurou o fone com força, os olhos ardendo. "Mãe, eu estou bem. Eu encontrei um lugar. Uma igreja. Eles me ajudaram." Houve um silêncio. Depois, um suspiro longo. Sua avó sempre falava da Universal. Diz que foi lá que ela encontrou força quando seu pai ficou doente. Júlia sorriu, lembrava-se das histórias da vovó, das orações altas, dos testemunhos emocionados. "Então vem conhecer, mãe. Vamos juntas." O reencontro não foi fácil. Os anos de distância deixaram marcas, palavras não ditas que doíam como espinhos. Mas na igreja, entre os louvores e as orações, algo começou a sarar. A mãe de Júlia chorou no primeiro culto, ajoelhada no altar, pedindo perdão por ter desistido. O pai, resistente no início, acabou sentando nos fundos, ouvindo as mensagens com os braços cruzados, até o dia em que, sem aviso, foi para a frente e disse apenas: "Preciso de ajuda." A faculdade ainda era difícil, mas Júlia agora tinha um grupo de irmãs na fé que oravam por ela antes das provas. Uma delas, a dona Márcia, dona de uma lanchonete, começou a deixar um prato quente reservado para Júlia nos dias de aula à noite. "Deus provê, minha filha", ela dizia, apertando a mão de Júlia com suas mãos grossas de tanto trabalhar. E então veio o milagre que ninguém esperava. Júlia havia se inscrito para um estágio em uma multinacional, mas com tantas reprovações no histórico, não tinha esperança. No dia da entrevista, porém, o gerente, um homem sério, de ternos impecáveis, olhou para ela e perguntou: "Por que devemos escolher você?" Júlia respirou fundo. Poderia mentir, dizer que era melhor, que tinha experiência. Mas algo a fez responder a verdade. "Porque eu sei o que é cair e levantar. E hoje, Senhor, eu tenho uma força que não é minha. É de Deus. Se o Senhor me der uma chance, eu vou mostrar que Ele não se engana com as pessoas." O homem ficou em silêncio por um longo momento. Depois, sorriu de um jeito que Júlia nunca esqueceria. "Você está contratada. Começa segunda." No domingo seguinte, Júlia subiu ao púlpito da Universal pela primeira vez. Não para dar um testemunho bonito, cheio de palavras difíceis, mas para contar, com a voz embargada, como Deus tinha pegado os cacos da sua vida e começado a remontar tudo. Quando ela terminou, a igreja inteira se levantou, aplaudindo, chorando, gritando glória a Deus. No meio da multidão, Antônia, a senhora que a havia abraçado no primeiro dia, acenava com um lenço na mão, os olhos brilhando. "Eu não falei?" gritou ela, acima dos louvores. "Deus não tira a luta, mas Ele entra na luta com a gente." E Júlia, agora com um emprego, a família reunida e uma fé que nenhuma tempestade poderia abalar, sorriu. Porque ela sabia, o milagre não tinha sido só a carteira encontrada, ou o estágio, ou os pais de volta. O verdadeiro milagre era aquele que ninguém via, o coração que, aos poucos, tinha aprendido a confiar de novo. E na Universal, entre tantas histórias de dor virando alegria, mais uma vida provava que, quando Deus põe a mão, nada fica como antes.
Tudo se transforma. Tudo renasce. O milagre completo. Júlia fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daqueles meses se dissolver como névoa ao sol. A carteira perdida, que parecia o fim de tudo, tinha sido só o primeiro fio de uma teia que Deus tecia em silêncio. O estágio na empresa que tanto admirava? Uma porta aberta por mãos que ela não via. A reconciliação com os pais, depois de anos de ressentimento? Um abraço que curou feridas mais profundas que a falta de dinheiro. Naquela noite, enquanto a igreja ainda vibrava com os testemunhos, Júlia olhou para as próprias mãos, as mesmas que tremiam ao pedir ajuda, agora firmes ao segurar o diploma do curso que concluíra com honras. Deus não muda as circunstâncias só para nos dar o que queremos, pensou, Ele as muda para nos tornar quem precisamos ser. A reflexão que ficou. O milagre não foi a restauração do que ela perdeu, mas a revelação do que nunca soube que tinha, uma fé que cresce no escuro. Como a semente que rompe a terra depois do inverno, Júlia descobriu que as lutas não são castigos, mas convites para confiar quando a razão diz a não, para agradecer antes da vitória, para enxergar a mão de Deus não só nos troféus, mas nas cicatrizes que os precedem. A lição que ecoou. A vida não promete ausência de tempestades, mas garante um porto. Quando tudo desaba, o que resta de pé é o que foi construído sobre a rocha. Júlia aprendeu que milagre não é só o que se vê, é o coração que, mesmo partido, bate mais forte, é a alma que, mesmo cansada, escolhe louvar. E assim, entre lágrimas e risos, ela entendeu, Deus não tira a luta, mas na luta, Ele nos tira do que éramos para nos fazer o que Ele sonhou. E quando saiu da igreja naquela noite, o céu estrelado parecia um lembrete, cada luz era uma promessa cumprida, cada escuridão, um lugar onde a fé havia brilhado primeiro.